dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Tio Waltenberg de novo no pedaço com mais uma questão sobre civilização romana. Civilização romana, brilhante civilização romana. Beleza? Waltenberg, essa questão começa da Fundação Getúlio Vargas, né? O Edito de Milão, o Édito, alguns livros trazem o acento, Édito de Milão, no processo de desenvolvimento histórico de Roma, reveste-se de grande significado, tendo em vista o quê? Tipo, e aí? Eu não lembro disso, cara. Então, gente, é aquela questão tradicional de vestibular tradicional, tá? Não é no estilo Enem. O estilo Enem vai trazer um texto, vai até dizer que aquele texto é do Edito de Milão, e depois vem o edito, né? E depois vem as alternativas para você interpretar se alguma daquelas alternativas bate com o que está no enunciado, está no texto. Esse tipo de questão não faz isso, tá? Beleza? Vamos lá? É aquela famosa questão conteudista, né? Muito bem. Ô, Temeg, o que diabos foi isso aí? Bom, pessoal, acontece o seguinte. Isso aconteceu já na época do chamado Baixo Império Romano. Baixo Império Romano. Isso, Baixo Império Romano. Você pega a época da decadência? Sim, é a época da decadência, né? É a época do declínio da civilização romana. Estamos vivendo aqui o declínio, né, de Roma, o declínio de Roma, da civilização romana. E nessa época do declínio da civilização romana, o que acontece, gente? Nós assistimos à queda de Roma, mas curiosamente, nós assistimos também à ascensão do cristianismo. Então, Roma estava entrando em decadência? Roma estava entrando em decadência. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, gente. A economia romana passa por uma situação bastante difícil por conta da inflação. A inflação é elevada para caramba, porque a produção agrícola diminuiu. A produção agrícola caiu? Foi? Caiu. Por quê? Está faltando escravo. E por que está faltando escravo, Temeg? Porque não tem mais conquistas militares. Ué, e por que não fazem mais conquistas militares? Porque o exército romano está desorganizado. Eu vou também aqui, por que o exército romano está desorganizado? Porque o governo não tem como pagar salários. E por que o governo não tem como pagar salários? Porque a economia está debilitada. Eita, Timothy, você voltou para o início, exatamente. Né? Usei aqui o método maiêutica de Sócrates, né? A maiêutica socrática. Vamos lá. Então, a economia é caracterizada pela inflação. Né? O que está acontecendo? A sociedade romana assiste a um processo de ruralização. A população começa, aos poucos, a abandonar as cidades, migrando para o campo. Principalmente os indivíduos mais pobres, os chamados plebeus. No caso da política, nós assistimos também a um período de crise. Por quê, Waltenberg? Porque é uma época marcada por constantes golpes de Estado. Né? Constantes golpes e ameaças de golpes de Estado. Generais querendo derrubar o imperador, né? Então é uma época bastante difícil. Então, enquanto tudo isso está rolando, nós assistimos ao mesmo tempo ao crescimento do cristianismo, tá? Ocorrendo nessa época. Crescimento do cristianismo. Então, o que vai acontecer, gente? A parte mais pobre da sociedade, desesperada, começa a abraçar o cristianismo. Então, indivíduos plebeus, indivíduos escravos e até mesmo indivíduos da elite romana, os chamados patrícios, patrícios, começam a adotar o cristianismo, começam a abraçar o cristianismo. Por quê, Walter? Porque o cristianismo, gente, ele tem uma diferença em relação à religião antiga dos romanos. Qual é? A religião politeísta dos romanos não oferecia uma vida pós-morte, não falava de um céu, de um paraíso. E o cristianismo promete uma vida pós-morte. Né? O cristianismo promete o quê? O cristianismo promete um paraíso. Né? Paraíso. Então, os romanos estão vivendo um período de inferno, né? Exatamente. E o cristianismo oferece o quê? Oferece um paraíso. Seria uma felicidade, um período bom. Exatamente, oferece um paraíso. Caramba, então, os plebeus, os escravos, até mesmo os patrícios, começaram a abraçar o cristianismo. E aí o que vai acontecer?
Então vai surgir um imperador chamado Constantino. Olha o nome do imperador, o imperador chamado Constantino. E esse imperador de nome Constantino vai decretar liberdade de culto para os cristãos. Cristãos não serão mais perseguidos, cristãos não serão mais perseguidos, porque os cristãos passaram mais de 300 anos sendo perseguidos pelo Estado romano. Caramba, isso foi bom, isso foi bom. Isso deu popularidade ao imperador, isso fez com que os cristãos pudessem erguer suas primeiras catedrais, suas primeiras igrejas. O cristianismo então tornou-se a religião do Estado romano. Ainda não. Isso será feito com o próximo imperador, de nome Teodósio. Tá? Então, o Édito de Milão, no processo de desenvolvimento histórico da Roma, reveste de grande significado, tendo em vista que combateu a heresia ariana, acabando com a força política dos bispados de Alexandria e Antioquia. Gente, isso aqui é lá no chamado Império Bizantino. Tá? Império Bizantino, já na Idade Média. Império Bizantino, já na Idade Média. Letra B. Tornou o cristianismo a religião oficial do Estado, né, de todo o Império Romano, terminando com a concepção de Rei Deus. Olha, o cristianismo ainda não é religião oficial. Né? Isso vai ser com o famoso Edito ou Édito de Tessalônica. Tessalônica. Já com outro imperador chamado Teodósio. Tessalônica. Edito Tessalônica. Tá? Letra C. Acabou inteiramente com os cultos pagãos que então dominavam a vida romana. Isso vai acontecendo aos poucos, até porque os cristãos de perseguidos passarão a ser perseguidores. Vão perseguir os pagãos, né, os hereges, os bruxos e as bruxas, né, como eles vão chamar, vão perseguir até judeus. Né, os cristãos vão perseguir até judeus mais tarde. Aliás, a Idade Média, né, que durante muito tempo foi chamada Idade das Trevas, é um período de grande perseguição religiosa contra aqueles que não são cristãos. Tá certo? Letra D. Deu prosseguimento à política de Diocleciano de intenso combate à expansão do cristianismo? Não. Na verdade, proclamou o quê? A liberdade de culto, passando Constantino a ser protetor da igreja. Então, essa é a resposta dessa questão. Então, Votemeg, se eu não soubesse o que é o Edito de Milão, eu não saberia responder a questão. É isso? Exatamente. E aí, o que é que eu devo fazer? Você pega o seu bom livro de história, ou então entra lá no nosso aplicativo, entra lá no nosso Explicaê, no nosso site, e você terão lá todas as aulas gravadas de história com o tio Votemeg, né, explicando todo esse processo que aqui está, né, descrito na questão. Beleza? E aí, gostaram? Espero que sim. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.